Senhor. Irmãos, a paz do Senhor, amém? Hoje é um pouquinho mais improvisado, é a forma que eu achei melhor para gravar agora. E eu tava lendo bem, eu fui começar a ler Romanos há pouco tempo, e eu vi um texto que me chamou muita atenção e que também, sabe, pode ser um pouquinho relacionado aos dias de hoje. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 1. Romanos 1, versículo 23 diz assim: E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaro quadrúpede e réptil. No 25 diz assim: trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoração, e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Aqui Paulo está dizendo assim, cara, olha como vocês, o ser humano, a humanidade em geral foi medíocre ao ponto de trocar a adoração pelo Criador para o criado. É como se eu chegasse a um ponto da minha vida onde eu preferisse, não sei, adorar a coisas que são fúteis, que um dia vai passar, que uma hora vai embora, e eu trocar ela, ao invés de estar adorando ao Senhor, adorar aquele que me criou tudo. Muitas pessoas dizem, Deus, quem criou Deus? Ninguém. E é por isso que ele é grandioso, bendigno e adorado até hoje, porque ele é o Criador, não o criado. Ele é o que criou todas as coisas, não o que foi criado pelo que criou todas as coisas. Nós somos falhos desde Adão e Eva até agora, mas antes o homem ele tinha intimidade suficiente com Deus para andar com Deus e, sabe, conversar com ele, ver o rosto de Deus. Hoje já não pode, porque o homem se deixou levar por coisas pequenas. O homem preferiu fingir que dava para ser Deus, ao invés de viver como estava vivendo, com a intimidade que tinha. O homem preferiu achar que tinha como ser grandioso como Deus era, poderoso como Deus era, criador como Deus era, do que viver com Ele. E a gente não pode, às vezes a gente condena, mas hoje a gente condena porque a gente tem conhecimento, mas se fôssemos viver no tempo de Adão e Eva, se fosse possível, alguém faria a escolha que Adão e Eva fez. Alguém faria a escolha que, sei lá, Judas fez. Alguém faria a escolha que Saul fez. E até hoje em dia a gente vê pessoas que são levadas a altos níveis de autoridade ou de conhecimento ou de reconhecimento. E aí depois, de repente, ao invés de continuar honrando ao Deus que levou ele até lá, troca o seu, vamos dizer assim, a sua prioridade. A prioridade antes de chegar lá era Deus, agora já não é mais. Tem pessoas que oram muitas das vezes por coisas, por milhões de coisas, e quando recebe elas, reclamam. Quando recebe elas, desvaloriza, descredibiliza porque não estava preparado. E porque Deus deu pelo simples fato, mostrar que é incapaz de talvez ser alguém importante. Deus não vai dar, óbvio, aquilo que a gente pede só porque a gente pediu. Ele vai nos ensinar através de um pedido nosso. Ele vai nos ensinar a ser responsável. Ele vai nos ensinar a viver debaixo de uma coisa chamada graça e de outra coisa chamada obras. É óbvio, a gente não vai ser levado por céu por conta de obras, mas o mínimo que a gente pode fazer é coisas que honrem a Ele. Pessoas dizem que é pela graça, tudo bem, concordo, mas e aí? Será que é só isso? Porque se for isso, para que eu vou honrar a Deus sendo que é pela graça? Eu vou falar, Jesus, eu quero você e pronto.
A gente, sabe, coloca esse tipo de pensamento para tirar a nossa responsabilidade como servos do Senhor, filhos de Deus. Um filho, ele honra o seu pai e sua mãe, independente do ambiente onde ele esteja. E outra coisa, a gente acha que honrar a Deus é só na igreja, pelo contrário, honrar a Deus é mais lá fora do que dentro da igreja. É mais no ambiente hostil do que no ambiente padronizado de Bíblia, padronizado pela Bíblia. É muito mais fácil você ser crente no meio de uma igreja, mas é muito mais difícil você seguir os padrões bíblicos lá fora. Aqui nos ambientes hostis da vida, onde parece que Deus não habita. Mas Deus não é que Ele não habita, mas Ele não se manifesta por falta de pessoas preparadas e querendo ouvir a voz dEle, querendo servir a Ele, querendo ser ferramenta para algo maior. A gente vive num ambiente onde as pessoas querem estar certas sempre, e o motivo de querer sempre estar certa leva a algo chamado intriga, discórdia, contenda. Então as pessoas vivem assim hoje, e elas são tão medíocres a esse ponto de achar que um dia elas vão conseguir, sei lá, ser alguém importante a ponto de não precisar mais de Deus, ou ser alguém muito bom e ir para o céu por mérito. A gente não vai para o céu por mérito, e muito menos por conta de nós. Mas agora, o que a gente vai fazer? Será que enquanto a gente está aqui na Terra, a única escolha nossa vai ser, não sei, Jesus? Será que a gente não vai fazer algo a mais? Será que a gente não vai levar pessoas para perto de Deus? Será que a gente não vai levar pessoas para perto daquele que fez os céus e a terra, o mar, tudo? Será que a gente vai viver ainda de uma vida espiritual baseada em reunião, baseada em domingo, baseada nisso, baseada naquilo, nunca baseado em meu relacionamento com Deus? Irmão, eu não sei você, mas eu não quero viver uma vida cristã baseada em experiências de outras pessoas. Eu quero viver uma vida cristã baseada nas minhas experiências. Eu quero ter história para contar. Eu quero ter um testemunho a ser contado. Eu quero ser e ter obras de Deus na minha vida. Eu não quero ser somente ser a obra de Deus na vida de outra pessoa. Eu não quero ser somente ouvir histórias. Eu quero ter histórias. Eu quero ter experiência. Eu quero ter as experiências de muitas pessoas. Eu quero ter as experiências de muitas pessoas, mas eu não posso ter as delas. Deus vai me dar as minhas próprias. Deus vai me dar as minhas experiências, os meus testemunhos. E a gente tem que contar. E se nós não contarmos, do que adianta? Para que adiantou? A gente aprendeu, talvez, mas a gente não tá, sei lá, comunicando às pessoas que é possível passar por tal situação. E ainda mais Paulo tá dizendo, cara, a gente é tão medíocre ou mesquinho para achar que vale a pena adorar, servir, honrar a outra coisa que na verdade foi criada. Paulo tá dizendo, cara, a gente tá vivendo no tempo de hoje praticamente. Paulo tá praticamente dizendo a muitos assim, cara, para hoje em dia. Ele tá dizendo assim, ei, pelo amor de Deus, acorda. O que adianta você servir a coisas que foram criadas? Do que vai te valer, ou vamos dizer assim, o que vai te ajudar a servir a coisas que têm um conhecimento limitado, que tem padrões de amor, que tem, sei lá, o porquê de amar, pra que amar, o que isso vai me dar em troca? A gente faz esse tipo de perguntas no momento em que a gente vai amar alguém, vamos dizer assim. Mas Deus não. Deus morreu tanto por mim, tanto por pessoas que faziam coisas horrorosas, vamos dizer assim. E que eu digo horrorosas não que os feitos de alguns seres humanos são maiores do que
piores do que os outros, mas é questão de, vamos dizer assim, questão humana. Irmãos, porque hoje em dia a gente prefere servir a coisas inúteis. Qual é a sua prioridade? Essa é a pergunta que eu deixo para você pensar no seu 2021. Qual vai ser a sua prioridade em 2021? Qual vai ser a sua prioridade daqui para frente? Será que vai ser as mesmas de 2020, 2019, 2018 que talvez a sua vida fracassou? Ou será que vai ser prioridades que na Bíblia dá certo? Prioridade em questão de tomar decisões. Quais são as suas prioridades na hora de tomar uma decisão? Que Deus te abençoe e que a gente possa pensar nisso. Qual é a minha prioridade? Qual é o meu padrão? Quais são as minhas prioridades na hora de tomar uma escolha, uma decisão de ir para tal lugar, de morar em tal casa, de comprar tal coisa, de pregar para tal pessoa? Qual é a minha prioridade? Pense nessa pergunta para o seu 2021. Pense nessa pergunta para a sua vida daqui em diante, porque o amanhã talvez não possa vir, mas o hoje ainda existe. Então aproveite enquanto há fôlego no pulmão, enquanto há esperança, enquanto há vida, há esperança. Enquanto há Cristo e algumas pessoas imitando a Ele, há uma chance. Um dia Jesus vai voltar e não vai ser mais advogado, mas juiz. E que você possa tomar a decisão certa. Que Deus te abençoe. Amém.